aí, meu povo? Oi! Estamos aqui de novo. Eu, Sandrinho Black. Eu, Ana Lu. Estamos aqui no Arcapod, junto do nosso querido Jefé, da nossa querida Raquel Marroco. E hoje temos um convidado mais que especial. Ele é jornalista esportivo, ele é maratonista também e tem muitos outros adjetivos que vamos conhecer agora com vocês. Com muito carinho, quero que vocês recebam nosso querido Ricardo Capriotti. Ricardo Capriotti das antigas. Hein, Ricardão? A gente se conheceu na faculdade, né? Indo para a faculdade. É isso, na Jack. antiga OSEC. É isso. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Você é meu amigo de muitos e muitos anos, né, Jé? Então não dá para recusar o convite. Já quase 40, né? Quase 40 anos. Nós íamos para a faculdade juntos, ali naqueles ônibus fretados da Que Chimané. saíam aqui da ponte metálica. Não existia ponte metálica. Era o né? Cebolão antes, né? Pois não é. tinha ponte metálica Sim. naquela época. Não E a gente existia. saía com o Chimané ali, o ônibus Chimané. fretado, em direção a OSEC, lá no Grajaú. Largo do Socorro, depois do Largo do Socorro. Depois, longe pra caramba. Depois do Autódromo de Interlagos, depois daquela represa que tem ali de Guarapiranga. Né? Represa do Guarapiranga. Muito Era longe, muito longe. muito Nossa longe. Senhora. Vocês faziam A gente faculdade do encarava. quê? Bom, eu fazia faculdade de comunicação e o Gé educação física. Né, Gé? Educação física. Eu fazia a faculdade de comunicação, habilitação em relações públicas, foi a minha primeira habilitação, depois eu fiz jornalismo também. E a gente encarava uma viagem de 50 quilômetros para ir, 50 para voltar toda noite. Toda noite. Né? O OSEC era uma faculdade muito conceituada. Hoje não é o OSEC, é o Unisa, né? Mudou o nome, mas o OSEC era uma faculdade muito conceituada. Você se lembra que lá naquele campus que nós estudávamos, tinham vários cursos, né? Inclusive medicina, que tem até hoje na USEC, hoje é a Unisa. Medicina? Como você... Tinha? Tinha medicina, odonto, biomedicina, sim. odonto. Biomedicina, sim. Educação física, comunicação, dos que eu me lembro aqui, turismo, psicologia, tinha muito curso lá. O campus era grande, né? Não Antes sei da se você educação se lembra. física, eu fiz 2 anos de biomédicas, mas aí eu vi que eu não tinha talento. 2 anos para experimentar o curso, depois eu fui para educação física. Você não quis mexer no cocôzinho, Não. né? Não, mas eu cara. mexi, você sabia? Porque eu por quê? fiz um colegial, você naquela época, ali nos anos 70, até o começo dos anos 80, os cursos técnicos eles eram muito fortes. Você tinha um incentivo do curso técnico para formar técnicos. Eu fiz o colegial técnico em patologia clínica. Que era no Fernão. Que era no Fernão Dias. Sim, eu lembro. Que Tinha era no feira de Fernão Dias ciências, aqui, era tinha feira bem de ciências, conceituado. Sim. E eu fiz o técnico em patologia, quer dizer, eu não fiz os 4 anos. Para você ser técnico, você teria que fazer os 4 anos. Eu fiz só 3 anos, porque aí eu já prestei vestibular, entrei na faculdade. Eu prestei vestibular para medicina, na verdade, mesmo? inclusive lá na USEC. Sim. Mas como eu não passei, e naquela oportunidade você podia fazer uma segunda opção para os cursos, eu optei em comunicação, porque eu já trabalhava em rádio. Eu já, desde os 16 anos de idade... Não vou fazer medicina, mas vou fazer comunicação. quase igual, quase é quase a mesma coisa. E aí foi isso. Eu desisti da medicina e abracei a comunicação, porque eu já trabalhava em rádio. E aí não parei mais. Né? Cara, uma carreira brilhante, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. A Raquel falou, tadinha, falou assim, eu vou dar uma boiada nesse assunto de mas a gente não falou de futebol ainda, hein? Porque eu sou ruim de futebol, né, de conhecimento. Inclusive, eu fiz faculdade de educação física porque eu fugia das aulas de educação física porque eu sou ruim de bola. E fui fazer a faculdade depois. Mas você é bom de judô, né? Artes marciais eu gosto e natação. A gente sempre tem habilidade com alguma coisa, né? Mas artes marciais, de um modo geral, eu curto muito. Essa coisa de Van Damme, de luta. Na época, né, o Grande Dragão Branco, o Sylvester Stallone, eu ficava impressionado com aquilo. Eu falei, Kung Fu, o próprio Kung Fu. Kung Fu, né? Sim. Karate Kid eram uns filmes que eu adorava. Sim. Fala. Não, você gosta de futebol, assim? Qual é o seu time do coração? Você sempre gostou ou aprendeu a gostar depois que começou a trabalhar nessa área? Não, eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu, diferentemente do Gé, eu sempre joguei futebol. Eu sou grosso, né? Isso é importante deixar claro. Eu sou ruim, né? Eu sou ruim, mas eu jogava muita bola com os meus amigos, na rua, né? Depois na escola. Eu sempre gostei de futebol, de jogar e de assistir também.
hoje... Você era um dos últimos que era escolhido na hora que eles faziam aquela rodinha? Eu era um dos Nossa, últimos. mas era um sofrimento. Eu era um bicho. dos últimos. Eu era um dos últimos. Eu sempre reconheci as minhas dificuldades com o futebol, né? Nunca pensei em ser jogador de futebol profissional, nada disso. Mas eu queria sempre estar envolvido de alguma maneira ali. Então eu jogava futebol, ruim, mas jogava. Ia sempre assistir futebol. E eu sempre fui muito voraz na leitura, eu sempre gostei muito de ler. Então eu devorava jornal também, página de esportes, jornais, eu gostava muito. E eu pratiquei não só futebol desde criança, mas eu joguei beisebol em Osasco também. Com os japoneses. Com os japoneses, na Asembo, né? Sim, conheço. Eu comecei... então... Que também é do Karatê, né? A Asembo acho que também... A Asembo é do Karatê também, se eu não me engano, e do beisebol. Eles têm várias atividades ali esportivas, culturais, né? E eu com 9 anos de idade fui jogar beisebol na Asembo, lá no campo da Asembo, que fica ali no Santo Antoninho, perto ali atrás do antigo Serpro. Eu joguei até os 16 anos de idade beisebol, depois eu fui jogar basquete no Continental Park Club. Naquela época o Continental Park Club tinha um timaço, né? De basquete. Depois joguei vôlei aqui em Osasco também. Então eu sempre tive uma relação assim com o esporte. Eu sempre gostei, não é, de esporte, sempre li muito sobre esporte. São coisas que sempre me atraíram. E por isso que eu sempre digo para os pais que é importante você incentivar os seus filhos a praticarem uma atividade física. Porque isso você leva para a vida, esse gosto, essa paixão pelo esporte, você leva isso para a vida toda. Então hoje, infelizmente, na nossa época... a gente saía de casa, ia jogar bola na rua. Sempre. Voltava à noite, saía cedo. Cedo, voltava à noite. Hoje, infelizmente, as crianças elas não têm mais essa possibilidade. No máximo, quando moram num condomínio, tem a quadra ali do condomínio para jogar um pouquinho. Mas hoje as crianças estão basicamente reféns do videogame e do smartphone. Não tem mais essa relação com o esporte. Então é importante que os pais se conscientizem e coloquem as crianças para praticar não um esporte, mas uma iniciação esportiva. Uma atividade física. Uma atividade física, que é colocar a criança para se mexer, para fazer uma brincadeira lúdica. Isso é o despertar da criança para que ela possa encontrar, quando ela for um pouquinho mais velha que eu digo ali com seus 10, 12 anos, uma modalidade. Uma paixão. Que ela vai descobrir como, eu gosto disso aqui, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar. Todo mundo tem uma habilidade. Difícil, dançar. Então, todo mundo tem uma. Muitas pessoas falam, eu não faço nada porque eu não gosto. Não é que ela não gosta, é que ela não descobriu aquilo que dá prazer para ela. Cara, você corre, quer dizer, você está correndo não é tantos anos, não faz tantos anos, né? Eu corro há 24 anos que eu corro. Eu comecei a correr em 1999, há 24 anos. Por que eu comecei a correr? Porque eu sempre tive essa relação com o esporte, mas quando a gente entra na faculdade, quando nós entramos na faculdade lá na USEC, eu estava jogando vôlei naquela época. Eu tive que parar, porque a gente estudava à noite e eu trabalhava durante o dia. Eu trabalhava no Bradesco durante o dia e ia para a faculdade à noite, tive que parar de jogar vôlei. Mas aquilo sempre me incomodou. Depois você se forma, aí você casa, aí você dá início à sua trajetória profissional e o esporte vai sempre ficando de lado. E aí, em 1999, eu já estava com 32 para 33 anos, já casado, com filhos, né? Uma carreira bacana, já sólida. Eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu já estava com um peso um pouquinho mais acima, já tinha varizes nas pernas. Caramba, 32 anos com varizes, né? O colesterol já chegando meio que ali no limite. Eu fui procurar alguma coisa para fazer, para me mexer. Eu fui atrás de algum time de beisebol para voltar a jogar beisebol, não achei um time que tivesse veteranos ali que se ajustassem aos meus horários. E aí eu falei, quer saber? Eu operei as varizes, o médico falou, dá uma caminhada aí todo dia que nunca mais você vai ter varizes. Aí eu comecei a caminhar no Parque da Fito. Da caminhada para o trote foi um passo pequenininho. A hora que eu vi, eu já estava dando uns trotezinhos, umas corridinhas. A hora que eu vi, eu estava correndo. E aí eu não parei mais. Cara, que legal. Forrest Mas tem Gump. que começar assim, que nem ele falou, caminhando depois do trote. Eu fui numa corrida e eu nunca tinha corrido na vida. Aí cheguei lá, aí todo mundo foi correr e eu falei, vou correr, né? Só que eu nunca tinha corrido, sedentária. Aí todo mundo correu. Gente, eu passei tão mal. Eu deu vontade, porque eu quis acompanhar um pessoal que eu não estava na mesma. Que prova foi, Ra?
Que prova você fez? Você lembra? Não foi prova. O pessoal se encontra no shopping do Ibirapuera e vai correr. Tá. Vai fazer um treino. Vai fazer um treino, mas é para correr. Todo mundo já vai toda quinta-feira lá. E eu falei, eu vou lá. Sem noção nenhuma, retardada. Aí de tentar acompanhar. Lá, Raquel. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu só não paro porque eu tenho vergonha. Meu Deus, que situação. Esse é o maior erro das pessoas que querem começar a correr, porque correr é muito fácil. É simples, a gente nasce com o dom da corrida. O ser humano, o homem, foi feito para caminhar e correr. Mas as pessoas que não têm o hábito... A gente corria quando criança, todo mundo corre quando criança, não é? Mas depois a gente vai parando de correr. E as pessoas querem começar a correr correndo já. Mas a gente não pode começar a correr correndo. A gente tem que começar a correr caminhando. E é um processo para o seu corpo ir sofrendo uma adaptação, não é? E se adaptando. E por isso que muita gente vai correr e fala, eu não gosto de correr. Por isso, porque teve uma experiência frustrante, né? A primeira experiência frustrante. Mas é isso, você tem que... E eu comecei, foi por sorte que aconteceu comigo, viu, Raquel? Não foi porque alguém me orientou, não. Foi uma coisa de sorte. Foi natural, não é? Porque eu via algumas pessoas, já caminhar para mim já não estava sendo suficiente. E via outras pessoas trotando, correndo ali no parque, e falava, vou dar um trotezinho aqui. E eu fiz a coisa inconscientemente, eu fiz a coisa certa. E aí acabei não parando mais. Mas olha que interessante isso que você falou, né? Essa mensagem das crianças entrarem no esporte. O judô, quando eu entrei, eu tinha 7 anos. Hoje, eu estou com 56 e os meus amigos da minha geração que treinam, todos eles é saúde, assim, não fumam, perdem peso para competição, está sempre treinando. Quem vai? Manda no grupo, eu vou. Um motiva o outro. E muita gente com 35 anos está parada e às vezes está com um super barrigão, assim, sem fazer atividade física, e aí é difícil para você voltar com 45. Então, é legal você não parar, sempre treinar aos poucos, mesmo que você não possa entrar em competição, mas ter essa atividade física mesmo para a saúde, né? Sim. Manutenção da saúde, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu me mexo nesse tempo todo exatamente para isso, para poder manter a saúde. E quando eu falo que hoje eu me sinto melhor, do ponto de vista físico, até mesmo do ponto de vista cognitivo, aos 56 anos me exercitando, do que aos 33, quando eu não estava fazendo nada, muita gente pode achar que é brincadeira, mas é verdade. Hoje eu tenho muito mais disposição, hoje eu tenho uma condição física muito melhor do que aos 33 anos. E as pessoas podem descobrir isso com qualquer idade. Não precisa ser com 30, com 40. Meu programa que eu tenho lá na Rádio Bandeirantes, o Fôlego, não é incomum eu receber mensagens de ouvintes que começaram a se mexer aos 60 anos, aos 65 anos, começaram a caminhar e hoje fazem provas de 5, de 10 quilômetros. Então não tem idade. Você sempre vai extrair o benefício da atividade física, independentemente da idade. Mesmo que você comece aos 60, aos 70 anos, você sempre vai ter alguma coisa para extrair da atividade física. É só não queimar a largada, né? É isso aí. Se puder ter uma orientação, é melhor. Né? Ô, Ricardão, São Silvestre você corre também? Eu já corri várias. Eu corri acho que umas 4 ou 5 edições da São Silvestre. É uma prova muito legal. Eu adoro a São Silvestre. Mas, assim... A São Silvestre deixou, para quem não é corredor de elite, para quem é amador, deixou de ser uma corrida e é hoje muito mais uma celebração, uma festa. As pessoas vão lá para celebrar, para festejar um ano legal que elas tiveram. Então, como eu já festejei bastante, já celebrei bastante, eu já sei como é que é, faz um bom tempo que eu não vou. A última que eu estive, se eu não me engano, foi em 2012 ou 2013, quando a prova saiu da tarde e passou para amanhã, que eu queria ver como que ia ser lá no período da manhã. À tarde eu devo ter corrido umas 4 ou 5 vezes a São Silvestre, quando era no período da tarde. Mas é uma prova espetacular. Todo corredor tem que fazer essa prova um dia e todo mundo tem que sentir aquela energia daquele lugar. Quando eu corri, era uma sensação, eu saí na segunda tropa. Tem a primeira, né, que são os caras que vão ganhar. Da elite, Da elite, eu saí na segunda, que acho que é com soldados. Os caras o povão, militar. Né? Não, ainda tem a terceira, que é o não, povão. Tem a segunda, que são os caras... A elite B. É isso. Aí eu saí... Eu conheço os organizadores, eu vou sair nessa tropa. Boa. Aí eu falei assim, cara, é uma massa, né? Que vai, você não pode parar, porque se você para, quando sai da Paulista ali, continua, né? Paulista, desce a Consolação, não é isso? Não, agora mudou o percurso, né? Agora você sai da Paulista, pega aquele túnel que tem ali no final da Paulista e vai em direção ao estádio do Pacaembu ali. Né? Ah, tá. Aí, nossa, cara, na época, quando começamos a descer a Consolação,
Eu falei, muita gente me passava, velhinhos. Eu falei assim, gente, eu tô... E eu descendo, tá, só que você tem que ter um ritmo. Eu não sou um corredor profissional. E aí muita gente me passava que eu não encontrei mais. Pessoas bem mais velhas que eu e que sabem correr. E aí depois eu parei, nunca mais corri. Mas Foi a sua primeira experiência? Não, eu fiz umas 4 também. Ah, boa. Fiz, ótimo, mas aí depois eu não fiz mais. Mas correr, porque eu sempre me senti meio gordinho. Agora eu tô caindo de peso para 81 quilos. Boa, mas você sabe que eu também deixei de correr um pouco a São Silvestre, porque desde 2014, que no dia 1º de janeiro às 7 da manhã, eu reúno um pessoal lá para correr a Caperrun. Então, claro que dá para correr no dia 31 a São Silvestre e no dia 1º a Caperrun. Mas como eu fico concentrado ali em receber as pessoas no dia 1º de janeiro para Caperrun, então eu também deixei um pouquinho a São Silvestre. Mas é muito legal. Essa Caperrun é Capriote, lógico, você criou. É porque as pessoas do Capriote virou Capri, né? Virou um diminutivo, né? Muita gente me chama de Capri. Então, eu vou contar aqui, resumidamente, como é a história da Caperrun, porque em 2013 eu tinha corrido a Maratona de Buenos Aires com uma fratura por estresse no pé. E o meu médico, o Dr. Gustavo Malhoca, depois que eu terminei a prova, ele falou, agora você dá um tempo aí, segura pelo menos 3 meses para isso aí consolidar e você poder voltar a correr. Eu falei, tá bom, isso era outubro, né? Eu falei, tá bom, tá sem problema. Chegou ali, época de Natal, final de ano, eu já estava 2 meses sem correr e estava alucinado, né? Porque a corrida é viciante. Você recebe descargas hormonais no seu corpo que te viciam. E é um vício do bem, é um vício saudável, né? E eu estava ali desesperado para dar uma corridinha. Estava 2 meses sem correr. Eu liguei para o Gustavo e falei, Gustavo, cara, eu não posso nem dar... Já faz 2 meses, já colou tudo que vai colar aí. Uma corridinha só. Ele falou, ó, corre meia hora leve, bem leve e chega, hein? Meia horinha só. Tá bom, vai, meia hora. O que eu vou fazer com meia hora, né? Meia hora para quem corre bastante é nada, né? Aí eu falei, bom, meia hora, quer saber? Eu vou correr lá na Paulista no dia 1º de janeiro. Eu vou lá. E fiz isso. Eu acordo cedo todo dia, né? Eu acordo por volta das 5 horas da manhã todos os dias. A virada, praticamente nem dormi, aquela do dia 31 para o dia 1º. Dia 1º acordei ali 6 horas da manhã, peguei o carro e fui para Paulista. Cheguei lá, não tinha ninguém. Ninguém na Paulista. Só tinha o pessoal varrendo, limpando a Paulista, porque pessoal show dormindo. da virada, né? E os malucos saindo das festas de final de ano, pessoal bêbado, chapado. Aí eu falei, quer saber, eu vou correr aqui mesmo. A Paulista estava fechada. E os caras foram. Não, eu corri sozinho. Corri meia horinha ali na Paulista, fui até a Consolação, saí ali do prédio da Fundação Casper Libero, fui até a Consolação, voltei meia hora, aquela sensação espetacular. E eu falei, que coisa maravilhosa, a Paulista só minha aqui. Naquela época não tinha essa história de fechar a Paulista aos domingos, né? Oh, que legal, olha que experiência maravilhosa. E contei isso no meu programa lá da Rádio Bandeirantes, no Fôlego. E aí uns ouvintes mandaram mensagem, pô, Capriote, vamos fazer o ano que vem de novo, aí vamos repetir, aí vamos junto lá. Vamos, vocês que estão afim, vamos lá. Legal, aí no ano seguinte, bacana, já tinha lá 15 malucos comigo. E aí disso não parou mais. Esse ano, no dia 1º de janeiro de 2023, a gente estava lá em quase 500 pessoas. Caraca, correndo no legal. dia 1º de janeiro às 7 da manhã. E eu costumo dizer que eu não sou organizador de prova, aliás, eu não quero ser, não tenho nenhum envolvimento financeiro, eu não ganho nada. Mas virou um isso, líder, né? Virou um líder. E aí, assim, hoje tomou uma proporção que me preocupa, porque mesmo com as ruas vazias, né, nesse horário, 1º de janeiro, 7 da manhã, às vezes tem um maluco bêbado, alcoolizado, que pode causar um acidente. Então eu fico preocupado, não é? Eu gostaria muito que o poder público pudesse abraçar, não é? São Paulo, por exemplo, poderia abraçar e dizer, São Paulo é a única cidade do mundo que termina o ano correndo com a São Silvestre e começa o ano correndo com a Caperrun, né? Seria um mote bacana, porque tem muita gente que corre a São Silvestre de fora de São Paulo e permanece, passa a virada que vai correr a Caperrun no dia seguinte. Então seria talvez mais um motivo aí de você trazer mais gente, atrair mais turistas, quem sabe, né? Ô, Capri, deixa eu te falar, eu vi que essa corrida, você fez, a primeira foi também uma homenagem ao casamento, seu casamento, aniversário de casamento? Não, a do casamento foi a maratona em Nova York. Em Nova York. Porque aconteceu o seguinte, eu e a minha esposa,
a minha esposa, eu trouxe ela para a corrida, não é? Porque ela não entendia muito bem. Você chegava sexta-feira à noite e falava, vou dormir que amanhã eu tenho que acordar cedo para treinar. E ela queria sair, queria passear, queria tomar um vinho. Né? Não, amanhã eu tenho treino. Ela não entendia muito bem, então tive que levar a esposa. Você entende, né? Então eu tive que levar ela para a corrida. Então ela começou a correr comigo, ela corre já também há mais de 20 anos. Para ela entender como é que é, né? Acordar sábado, 5 horas da manhã para ir correr, enfim. Então, quando íamos completar, não é? Deixa eu ver, 15 anos de casamento, nós íamos completar 15 em 2006, 15 anos de casamento e 40 anos de idade. Eu falei para ela, vamos comemorar na Maratona de Nova York. Vamos, legal, mas não é tão fácil ir para a Maratona de Nova York, porque muito mundo quer ir para a Maratona de Nova York. Você tem uma loteria. Você tem que se inscrever. Isso é muita gente. 22 quilômetros. Uma maratona. 42. 42. 22 é meia 21 maratona. 21 é a meia. 21 é a meia. Nossa. E aí é muita gente que quer correr a maratona de Nova York, então eles fazem um sorteio, uma loteria que eles chamam. É mesmo. Então nós nos inscrevemos na loteria e fomos sorteados. Que maravilha. Nós dois fomos sorteados, o que não é comum. E paga a inscrição. Você paga uma inscrição. Sim, você paga $300 de inscrição. $300 cada um de inscrição. Para ser sorteado, né? Não, se você faz a inscrição na loteria da maratona e você é sorteado, automaticamente já cai no seu cartão de crédito. E quando você faz a inscrição, você já tem que colocar os dados ali do seu cartão. Então não tem nem falar, eu não quero ir, não. Já perdeu 300, ou vai ou não vai, né? Então nós dois fomos sorteados em 2006. E aí, nós estávamos nos preparando para a Maratona de Nova York e eu me machuquei. Eu tive uma lesão no joelho e o médico falou, o Dr. Moisés, na época era o meu médico, o Dr. Moisés Coelho, falou, Capriotti, eu acho melhor você dar uma segurada, não ir, que pode agravar essa lesão. Tá bom, doutor. Então, não vou, vai perder. Aí chamei minha esposa e falou, vamos para Nova York? A gente vai, você corre, eu vou lá te aplaudir, te receber na linha de chegada, vai ser lindo, a gente vai comemorar 40 anos, 15 de casamento. Ela falou, não, eu só vou se você for correr. Não, eu não vou correr, então nós não vamos. Tá bom. Aí eu falei, então vamos jogar para 2007. A maratona permite isso. Se você não vai em um ano, eles te dão um ano de bônus para você poder. Então, o ano que vem nós vamos. Só que, no início de 2007, eu mudei de trabalho, eu estava na TV Record, e eu voltei para Bandeirantes, e eu não conseguia ir em 2007. Eu tinha acabado de voltar para Bandeirantes, trabalho, eu não consegui ir, perdemos as inscrições, e a gente ficou frustrado. Com certeza. Ficamos frustrados por isso. E aí, quando foi 2015, a ASICS, que é uma marca de material esportivo, né, eles me chamaram e me falaram, Capriotti, você quer ir para a Maratona de Nova York? Você quer correr a Maratona de Nova York? Porque a ASICS, naquela oportunidade, era a marca oficial da Maratona de Nova York. Eu falei, claro que eu quero, sem dúvida nenhuma. É o meu Sempre sonho quis. é correr a Maratona de Nova York. O patrocínio deles, né? Não, eles me convidaram, independentemente de patrocínio, né? Eu falei, claro que eu quero, é o meu sonho correr a Maratona de Nova York. Só tem um problema. Eu tenho um pacto com a minha esposa. Eu só posso ir se ela for também, porque a gente só vai correr lá juntos, né? Aí eles falaram, não tem problema, ela vai com você também, a gente leva ela também. Falei, então tá tudo certo. Os custos da viagem foram eles que arcaram. Sim. Que bacana. E aí, isso foi 2015, falei, eu quero ir o ano que vem, 2016. Porque aí eu vou comemorar 50 anos de idade e 25 anos de casamento na Maratona de Nova York, né? Então a gente conseguiu aí em 2016, né, nós dois corremos a Maratona de Nova York, comemorando lá 50 anos de idade e 25 anos de casamento, né? Que foi um negócio espetacular, né? Bem legal. Nossa, foi melhor do que já você aproveitou esperava. Muito melhor, lua né? de mel de valeu a pena a gente ter Valeu a esperado pena. 10 anos, né? Foi muito legal, bem bacana. O programa Fôlego, ele fala do que exatamente? O Fôlego fala de atividade física, Gé. É um incentivo aos ouvintes a se mexerem. Qualquer esporte, não é só futebol. Eu fico um pouquinho mais focado na corrida, no pedal, na bicicleta, na natação, e aí junto um pouquinho o triatlo, porque é aquilo que eu faço, não é? Mas é claro que sempre tem alguém lá que fala de outra atividade física, de outro esporte. A gente tem um time de colunistas lá, de médicos, nutricionistas, preparadores físicos. Então, a gente tem muito conteúdo ali para os ouvintes absorverem.
Então, é uma equipe. É uma equipe, é um time, eu sou apresentador, tem os colunistas fixos do programa e mais os entrevistados. É um programa que esse ano, agora em setembro, vai completar 15 anos no ar. Não é um programa que ele é um pouquinho diferente da grade tradicional de uma emissora jornalística, mas ele tem um caráter de prestação de serviço importante, porque nesses quase 15 anos, eu toda semana recebo relato de ouvintes lá de gente que foi impactada pelo programa e que perdeu peso, gente que deixou de fumar, gente que deixou o remédio para dormir, gente que mudou mesmo a vida a partir do incentivo do programa. Então, o Fôlego tem esse caráter de prestação de serviço, que para um jornalista que fala de hard news durante boa parte do dia, quando eu estou lá na Rádio Bandeirantes, hard news do futebol, né? Sim. Mas eu também tenho as minhas incursões aí pelo jornalismo, eu também já apresentei jornal, já apresentei Cidade Alerta na televisão, então eu tenho as minhas incursões no jornalismo geral. E então, para quem trabalha com hard news, com essa coisa dura do dia a dia da notícia, poder impactar positivamente o ouvinte com uma informação de saúde, mudar a vida da pessoa, aquela pessoa te fala, puxa, hoje eu me sinto bem, hoje eu estou feliz, hoje eu tenho uma atividade física, isso é muito legal, é muito gratificante. Né? Além de você ser um grande jornalista, em todos os aspectos, de altura e de capacidade... Eu sou 1,90 m, eu sou grande mesmo. Não é mesmo? Né? Você é o maior jornalista. Acho que não existe maior que você. Não, tem gente grande aí, poxa vida. O meu amigo Luciano Fatioli, o Fatioli acho que é maior do que eu. É mesmo, o Fatioli na altura e na largura. Ô, Fati, desculpa aí. Fati. Ele tem mais de 1,90 m? Olha, eu não sei, acho que sim. Acho que o Fati tem mais de 1,90 m, viu? Eu nunca perguntei para ele, mas eu costumo olhar um pouquinho para cima quando eu estou conversando com o Fatioli. Além de um grande jornalista, você é um atleta, então você também pode ajudar, você pisa ali você sabe o que é o atleta, né? O suor e aquela coisa do desejo, acordar às 5 horas da manhã. É que eu estudo também, né, Jé? Sim. Eu não sou... O jornalista é um cara que tem que estar sempre curioso, sempre incomodado, antenado e tem que ler bastante. Então eu leio muito, né? Eu sempre procuro estar informado. Mas, claro, eu não sou educador físico, então eu não prescrevo treino, eu não prescrevo dieta, não prescrevo nada. Muita gente me manda mensagem lá no Folha e diz, Capriotti, tô com uma dor aqui, o que eu faço? Não sei, tem que ir no médico, né? Eu não sou médico, né? Como é que eu faço para começar a correr? Tudo bem, começar a correr eu sei, aí eu te explico, mas como é que eu faço para correr uma meia maratona? Não, aí o ideal é você procurar um educador físico para montar um plano de treinamento para você, não é? Então, acho que por isso que eu procuro fazer os testes, né? Claro, os exames que são fundamentais, né? Para você saber se não tem nenhum problema de saúde. Por isso que eu procuro ter um time de colunistas lá de muita qualidade, me cercar de pessoas competentes e qualidade para poder abastecer os ouvintes com essas informações, né? Isso que ele falou me fez lembrar o negócio da rádio. Eu estava lá na Energia 97 e eu admiro muito. Eu gosto de futebol, mas eu não sou atualizada com futebol. Eu sou palmeirense, queria muito. Eu falava, eu quero estar no estádio 97. E um dia os meninos falaram, fala com o Sombra. Aí o Sombra falou, mas você manja de futebol? Daí ele começou a fazer perguntas de futebol na hora. Eu não sei o que aqui do Palmeiras, do próprio Palmeiras, que é o time que eu torço. E para mim, quem é o goleiro é o Marcos, né? E o Edmundo é o jogador. Eu tô nessa época ainda. Você tá no início você tá nos anos 90, hein, Raquel? Nos anos 90 ainda. Aí ele começou a falar nome de jogador e não sei o que, e eu... Quer dizer, perdi ali uma oportunidade, né? Porque se eu tivesse estudado, que nem você fala, tem que estar estudando, tem que estar... Se eu tivesse acompanhando um pouquinho que fosse, podia ter uma oportunidade ali. Mas não, eu fiquei assim, então... Mas aí é a habilidade de cada um, não é? Tem gente que é apaixonado por isso, mergulha, se dedica mesmo. Você é mais uma questão de lazer, né? Você queria lá ver um jogo, assistir, torcer, não é? Não é o seu trabalho esse. Eu queria, brincar com eles, que eles são engraçados. Eu gostava daquele ambiente, sabe? Sim. Você queria interagir de alguma maneira ali, não é? Mas não é uma coisa que eu... Claro. Uma vez a Raquel foi chamada para fazer uma live, na época da pandemia, com os caras do Palmeiras. Era um grupo só de palmeirense roxo. E aí ela falou assim, tá bom. É um canal do YouTube. E aí
tinha uma audiência legal, só que ela não manjava nada. E meu filho é roxo palmeirense, manja tudo de futebol, tem 17 anos. E ali ela ficou com um fone e ele foi assoprando para ela. Você, né? Fone. E ele ia assoprando tudo. E ele falando. Ele olha só, bela estratégia. Bela estratégia. E aí ninguém percebeu. Não, teve uma hora que eu entendi errado. Daí eu falei uma coisa errada. Ele falou em mandarim, você não entendeu. Ele falou uma coisa que eu não entendia, eu falei, não lembro o que era. Mas passou batido, não passou? Mas o Thiago, que estava me passando, começou a ter uma crise de riso aqui. Meu Deus. Porque ele queria ajudar ela. Mas ele estava onde, o Thiago? Eu preciso aprender essa técnica, que é o seguinte, vai que eu preciso aí de um assunto que eu não domino, né? Ele estava num outro cômodo assistindo lá com o computador e eu no outro com o computador e ele estava assistindo ao vivo lá e ia passando do ponto. Aqui, é o ponto. A Dercy Gonçalves, a nossa Dercy. Sim, não, esse jogador é incrível, esse o quê? Esse muito bom. Chute que ele deu. Muito bom. Sensacional. Ricardo. Ainda bem. Oi, Black. Deixa eu atrapalhar vocês um pouquinho. Esse lance de ser jornalista esportivo e tudo mais. Me diz uma coisa, o povo quer saber, você tem um time de coração? Não, eu tenho um time de coração. Eu, durante muitos anos mesmo, eu não disse o meu time, primeiro porque eu era repórter, na minha época de repórter, eu ia muito para estádio. Infelizmente, o torcedor médio, não é todo mundo, estou dizendo na média, não é? O torcedor não consegue separar as coisas. Quando você diz o seu time, ele acha que você está fazendo uma crítica contra o time dele porque você torce para outro time. E você é tendencioso quando vai... Infelizmente, muita gente não consegue separar essas coisas. Eu sou profissional, eu sou jornalista. Eu não ganho nada do meu time. Tem que ser imparcial sempre, né? Claro, eu tenho que exercer a minha profissão. Eu tenho que exercer a minha profissão para quem me paga e para quem está me acompanhando, para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo. Essa é a minha responsabilidade. Eles te enxergam, uma coisa básica, enxergam como um entendedor do assunto. Então, você tem que falar de forma que você entende. Claro, isenta. E os caras são roxos, né? Tem muito torcedor roxo que vai ficar com raiva de você a partir... Exato. Então, as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. Então, durante muito tempo, eu preferi não dizer o time que eu torço, até porque hoje eu nem torço mais. Eu torcia, claro, como todo brasileiro, como todo mundo que ama futebol, tem um time. Então, fui muito a estádio, fui muito acompanhar o meu time de coração. Mas depois, quando você começa a trabalhar, a relação é diferente, para mim, pelo menos é. Porque você começa a enxergar o futebol por dentro, você vê como as coisas funcionam, você perde muito do encanto. Eu perdi muito do encanto de torcedor. Sim. Claro, eu tenho as minhas afeições ainda, porque... Meu pai sempre foi um grande torcedor, meu pai que me levou para o estádio, meu pai que me ensinou a amar futebol. Então, claro, essas coisas ficam marcadas e você não perde isso. Mas eu não tenho mais nenhum desejo de ir para a arquibancada, de gritar, matar ou morrer, como esses malucos fazem aí por futebol, que é um verdadeiro absurdo, né? Então, de uns anos para cá, eu passei, as pessoas me perguntam, essa primeira pergunta que me fazem, que time você torce? Eu falava, brincava, torço para o Esporte Clube Osasco, é o time lá da minha cidade, brincadeira. E aí depois eu falava, bom, eu não sou mais repórter, eu estou no estúdio, né? E eu faço o meu trabalho com isenção, sempre, desde sempre. Por que eu não posso dizer que eu sou um torcedor do Corinthians? Não é? Porque eu não posso dizer que eu sou um cara que gosta de assistir jogos do Corinthians, um cara que torce para o Corinthians quando é possível. É difícil, né? Porque normalmente eu estou trabalhando. Então eu digo sem problema nenhum hoje que eu sou corintiano e isso não atrapalha de maneira alguma o meu trabalho. Aliás, claro, as pessoas sabem, não é, hoje que eu sou corintiano e me respeitam, não é? E entendem. Agora porque eu sou um cara que sempre procuro trabalhar de maneira isenta e analisar o futebol da maneira como eu acho que tem que ser analisado. Então, Black, eu sou corintiano, eu agradeço meu pai. Meu pai, infelizmente, ano passado nos deixou. Para mim foi muito doído, né? Foi muito triste. Eu passei um ano passado, 2022, muito duro, não é? Com a morte do meu pai. Imagina. E ele que me ensinou a amar futebol, ele que me ensinou a ser torcedor, né? As minhas grandes lembranças, memórias
de torcedor de futebol são com o meu pai. Então, eu jamais vou negar isso e seria uma hipocrisia, né? Falar, não, eu não torço para ninguém, o que muita gente acaba fazendo por uma defesa. Né? Agora eu vou te colocar numa saia justa. O Neto, como apresentador, o corintiano, roxo, Sim. O que você acha? Não, o Neto... É um show ou é realmente... O Neto é meu irmão, né, Gé? O Neto é um grande amigo. O Neto começou no jornalismo esportivo comigo na Rádio Bandeirantes. A primeira vez que o Neto falou em um microfone foi na Rádio Bandeirantes comigo. Eu estava fazendo a transição da reportagem para a apresentação de programas, para ancoragem. Isso eu estou falando do ano 2000. Então o Neto passava, ele tinha acabado de se aposentar, e o Neto passava os domingos comigo lá na Rádio Bandeirantes. Ele chegava às 9 horas da manhã e a gente ficava lá até depois dos jogos, às 6, 7 horas da noite. Não, trabalhando, né? Ele era o analista, ele era o comentarista. E aí a gente almoçava lá, a gente pedia comida japonesa, a gente almoçava e ele falava, pô, não é possível, vocês trabalham muito e ganham pouco. Eu falei, pois é, Neto, você está vendo agora o outro lado como é que é. Quando você era jogador, né, que você não queria dar entrevista, você passava direto, você não estava nem aí, você está vendo agora como é o outro lado. Então o Neto é um grande amigo, é um cara que tem um coração enorme. Poucas pessoas no mundo têm um coração do tamanho do Neto. O Neto ajuda muita gente, mas muita gente mesmo. E ajuda, assim, de pagar a escola, de pagar a faculdade, de ajudar em casa. É um cara que tem um coração gigante. E eu gosto muito do Neto como pessoa, como amigo e como profissional. O Neto hoje é uma voz necessária, porque o Neto muitas vezes fala coisas que a maioria dos jornalistas esportivos não tem coragem de dizer na televisão. Não é que não tem coragem, muitas vezes não conseguem falar, não tem esse desprendimento. Então o Neto é um cara que é necessário hoje, no contexto do país, no contexto do futebol. O Neto é um cara muito necessário. Personalidade, né? Um cara forte, personalidade forte. Foi um grande jogador polêmico, né? E hoje é um grande comunicador. Não é um cara que se comunica de uma maneira brilhante. Eu acho que ele foi convidado como jogador alguma vez para dar entrevista, né, num programa, desses programas jornalísticos de futebol. E aí eu acho que a direção percebeu que o cara fala coisas interessantes e quebra um pouco o padrão. E aí falou assim, fica aqui com a gente, né? Claro, ele como jogador já era isso, né? Ele era um cara que já falava coisas diferentes quando ele era jogador. Não era o discurso tradicional do jogador de futebol. Então isso chama atenção pra gente, né? Nós que somos do meio ali, é difícil você ter um jogador com esse tipo de posicionamento, não é? Aqui no Brasil não é muito comum. Personalidade forte. Porque infelizmente aqui no Brasil o jogador de futebol não tem a oportunidade da educação, da escola, né? Muitas vezes o cara vai até a quarta série, quinta série, não consegue estudar, diferentemente de outros países em que os jogadores têm uma formação, né? Os caras têm, então ele consegue, depois que ele se aposenta, ele tem mais facilidade na comunicação, tem mais facilidade em se expressar, o cara tem boas ideias. E o Neto, mesmo, ele fala sempre isso, o Neto mesmo não tendo todo o estudo, mas ele é um cara que sempre se preocupou em aprender. Ele é um cara que lê bastante hoje, é um cara que lê livros. Então, depois ele foi se aperfeiçoar, foi se preparar. É um ótimo comunicador, né? Né? Sim, excelente, excelente. Me diz uma coisa, você faz 40 anos, cara, hoje, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que legal, fiquei feliz. Pois escolhemos uma data para que você viesse aqui. Uma data aleatória que acabou dando certo, né? Dia 14 de março. Privilégio. Então, eu não sei, infelizmente, eu não sei exatamente o dia. O que eu sei é que eu comecei a trabalhar em rádio em 1983, logo depois do Carnaval de 83, foi em fevereiro. Então, algumas semanas depois, em março de 1983, eu entrei pela primeira vez para ser assistente de produção de um programa. 16 anos. Tinha 16 anos, eu tinha 16 para 17 anos, né? Eu sou de 66, a gente estava em março de 83, então eu tinha 16 para 17 anos. Eu entrei num estúdio de rádio para ser assistente de produção de um comunicador que era um cara brilhante chamado Ronaldo Rocha, que eu tenho a impressão que ele já não está mais com a gente. Eu perdi depois completamente contato com ele.
E eu era um moleque, né, que amava a rádio. Eu aprendi a ouvir rádio com os meus pais em casa, que sempre ouviram muito rádio. Meu pai, minha mãe, meu pai ouvia todas as transmissões de futebol, jornais no rádio, a minha mãe os programas populares, musicais. Então eu sempre fui um apaixonado por rádio, dormia ouvindo rádio. E aí aquela atmosfera toda me encantou, né? E eu fui, com 16 anos, então, ser assistente de produção desse comunicador, do Ronaldo Rocha, e não parei mais. Cara, eu lembro que Depois saí de Osasco, fui para Sorocaba, de Sorocaba para Campinas, de Campinas para São Paulo, e não parei mais. Mas eu tenho uma lembrança, você vai me confirmar se eu estiver enganado. Eu era educador físico no Ginastique, uma academia de ginástica aqui, e eu tinha um amigo chamado Rit. Você tem lembrança? Walter Rit. Walter Rit. Eu nunca mais soube do Rit. Nunca mais vi. Trabalhou muito tempo. Eu te apresentei 89, o Rit. Né? Ele foi aluno lá do Ginastique. E eu falei, eu tenho um amigo que faz faculdade de comunicação social. Eu não sei se você já estava em rádio, né? Já trabalhava em rádio já? Quando a gente começou a faculdade em 85, você já estava? Né? Eu já trabalhava em rádio desde 83. Mas você não era apresentador. Nessa época, em 85, eu não estava trabalhando. Eu trabalhei em 83 e 84 na rádio, que antigamente era Difusora Oeste, hoje é a Rádio Nova Difusora, né? Depois eu parei. Em 85 a gente entrou na faculdade, eu não estava trabalhando. Em 86 eu fui fazer o curso profissionalizante de radialista em Santos, no Colégio do Carmo. Naquela época, o curso do Colégio do Carmo era o único curso profissionalizante para quem quisesse ser radialista. Eu fui fazer esse curso, era todo sábado em Santos. Então, eu trabalhava durante a semana no Bradesco, à noite ia para a faculdade, e no sábado passava o dia lá em Santos no curso. E isso durou todo o ano de 86. E aí, quando eu terminei o curso, em 86, no final de 86, em 87 eu fui para trabalhar em Sorocaba. Eu conciliava o trabalho no Bradesco durante a semana, e nos finais de semana eu ia para Sorocaba apresentar programa FM e AM. No sábado eu apresentava um programa popular na Rádio Cacique de Sorocaba AM. E no domingo eu era disc jockey na Cacique 2 FM. E aí eu fiquei alguns meses fazendo isso e eu decidi que eu queria trabalhar mesmo em rádio. Eu estava já no penúltimo ano da faculdade, não queria trabalhar no banco, trabalhava na área do marketing do Bradesco. Não queria trabalhar em banco, não queria trabalhar com essa rotina, eu queria trabalhar em rádio. E aí eu cheguei lá na Rádio Cacique e falei, escuta, eu vou sair do banco. Tem um horário para eu fazer aqui durante a semana? E aí o doutor José Rubens, que era o dono da Rádio Cacique, o doutor José Rubens Bismara, ele falou, não, pode vir para cá que você vai fazer um programa todo dia aqui. E aí eu fui. Comecei a fazer o programa diariamente lá em 87 na Cacique. E em 88... eu, com a coisa do esporte, que nunca me abandonou, né, que nunca me deixou, eu sempre ficava com esse incômodo. Eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, O filho do Dr. José Rubens, o dono da rádio, Tadeu Bismara, era o chefe da equipe de esportes. E eu falei para ele, Tadeu, eu quero ser repórter, você não tem um lugar para mim aí, não? Ele falou, cara... Se você quiser, aí, jogo no Walter Ribeiro, você vai lá no jogo do São Bento, você faz o time visitante. Eu falei, é comigo mesmo, dá aí que eu faço. E aí, Campeonato Paulista de 88, janeiro de 1988, eu comecei a transmitir os jogos do São Bento lá na Rádio Cacique de Sorocaba e não parei mais. E aí são 35 anos de carreira. Então, eu estou comemorando agora 40 anos de carreira e 35 de jornalismo esportivo. De 1988 para cá, não parei mais, né? São muitas competições, muita coisa aí que... Talvez você não lembre, mas em 1988 também eu fiquei super feliz. Eu escrevi um livro de poesia. Eu lembro! E o Ricardo fez uma homenagem para mim. Eu fiquei super feliz aqui com a homenagem. Eu me lembro. Você sabe, eu tenho o seu livro lá em casa, né? O seu livro está lá em casa. Eu me lembro, claro que eu me lembro. Eu escrevi aí o prefácio ou a contracapa, né? A contracapa. Sim, eu me lembro. Escreveu bonito. Falei assim, nossa, eu fiquei super lisonjeado. 1980? 88. Foi em 88 já? Foi em 88. Já tem 35 anos, Moleque, tá vendo? Que legal, cara. Que lembrança. Eu tenho o livro lá em casa. Quando eu fiz a minha mudança, eu me mudei há uns 10 anos. Então eu peguei Ricardo todos... Capriotti. E tá lá em casa, tá lá na minha biblioteca. Sensacional. Sim. Eu tinha me esquecido. Pois é. Depois eu lembrança, escrevi mais um livro de contos em 1994 e não publiquei até hoje. Interessante, sobre contos fisiológicos, falando
sobre personagens que a gente tem dentro do nosso organismo, pensando que o coração é um personagem, o intestino, o baço, o rim, e eles estão todo momento ali cheio de histórias, né, que a gente não sabe. Então, por exemplo, um cara que freia um carro, acontece dentro dele várias coisas, e eu coloquei nome nesses personagens como comportamento. E é um livro que um dia eu pretendo publicar. Sensacional, muito bom. Chamar o Ri para escrever de novo. Vamos lá que eu escrevo de novo. Aí não com o seu brilhantismo, mas eu escrevo lá também. Mas, umas pataquadas lá. Muito feliz. Que bom. E você tem já aconteceu alguma coisa muito diferente quando você estava narrando um jogo? Assim, com um jogador, ou em alguma Copa, alguma coisa, um evento diferente? Acontece coisa toda hora, né? Milhares, né? Muita coisa. Eu tenho muita história, assim, não é? Eu tenho, assim, a história que mais me marcou nesses meus 35 anos de jornalismo, principalmente quando você é repórter, as histórias são muito maiores porque você está todo dia num lugar, né? Eu viajei muito quando repórter, viajei o mundo inteiro com seleção brasileira, alguma saia justa, com os clubes, assim, não é? Não, eu tive várias, assim, mas a história que mais me marcou, assim, é que eu quase morri, na verdade, não é? Num acidente aéreo, acompanhando o Corinthians no Equador, não é? E essa é uma lembrança que eu tenho, assim, que sempre é muito marcante para mim, porque eu estava trabalhando, estava cobrindo um jogo do Corinthians na Libertadores da América, no Equador, e a gente quase morreu. Foi um acidente sério que o Corinthians teve lá em 1996 ou 97. Agora só tinha os jogadores no avião? Era um voo fretado do Corinthians, era um voo fretado do Corinthians, ele havia fretado um voo... Para onde vocês estavam indo? Para Quito, Quito, no Equador. Não é? Aqui a gente fez uma escala em Guayaquil. Antes, o Corinthians, naquela época isso era comum. Não é? Os clubes fretavam um avião e enchiam esse avião não só com jogadores, comissão técnica e diretoria, mas abriam algumas vagas para torcedores, para imprensa. A gente pagava, e ao invés de ir no voo normal, a gente ia no voo Desculpa a minha clube, ignorância, né? mas que jogador que tinha na época do Corinthians? Tinha muitos. Que eram conhecidos. Tinha o Ronaldo, tinha Tupanzinho, tinha dos mais conhecidos, né? Ronaldo, Tupanzinho, caramba, quem mais? O Edmundo estava no Corinthians nessa época. Estava no voo. Estava no voo. E então essa foi uma passagem que me marcou bastante, assim, porque é um trauma, né? Você ter um acidente aéreo. Mas acontece o seguinte: era um 727 que o Corinthians tinha fretado, e o antigo aeroporto de Guayaquil, chamado Mariscal Sucre, era um aeroporto muito parecido com Congonhas. Era um aeroporto de pista curta e rodeado por prédios, por edifícios ali de Quito, né? E você tem um protocolo, porque ainda tem a questão da altitude. Quito está a 2.800 metros de altitude. Então, você tem um protocolo para você sair com as aeronaves ali. Cada aeronave tem o seu protocolo. O 727 ele tinha um protocolo, ele não podia estar com o tanque cheio. Ele tinha que estar com uma capacidade, não sei quanto, mas meio tanque, sei lá eu quanto era, mas não podia estar com o tanque cheio, não podia estar pesado. Ele tinha que estar com menos combustível para poder levantar voo, fazer uma escala em Guayaquil, que é 30 minutos de voo, 40 minutos de voo. Guayaquil é uma pista grande, nível do mar. Lá você pode colocar quanto quiser de combustível e ir para qualquer lugar do planeta. Como era um voo fretado de uma empresa de fretamento, os caras tentam fazer uma economia. Né? Você tenta fazer uma economia, porque cada escala tem um custo também. A hora que você pousa no aeroporto, você tem um custo ali. Então, como o avião não estava lotado, não estava cheio, era um Boeing 727, eu imagino que a companhia, quando fez lá o plano de voo, falou, não está cheio o voo, vamos encher esse combustível até a boca. Ele não faz a escala em Guayaquil, faz só uma em Rio Branco, no Acre, e depois a gente vai para São Paulo. Né? Imagino que tenha sido isso. Então, botaram bastante combustível. Quando o piloto foi fazer a decolagem, estava chovendo, o avião não conseguiu a velocidade que precisa para levantar voo, o piloto abortou quando já estava no limite ali da pista, ele abortou a decolagem, reverteu ali os motores todos, mas como estava chovendo,
a pista curta, não deu tempo de frear. Então o avião saiu da pista, foi arrastando tudo que viu pela frente, foi parar na avenida do aeroporto. Né? Meu Deus! Pegou fogo a turbina, né? Então aquele desespero, porque você vê a hora que o avião para, a turbina pegando fogo, você vai explodir, o combustível vazando, gritaria, né? vazando. Deve ser uma gritaria. Ah, sim, é um desespero danado, né? Aquele não desespero. Não dá vontade de né? pular? Não, eu pulei. Eu pulei e saí correndo. Nem o Ben Johnson dopado naquela época me pegava. É. Nem o Ben Johnson Cara, me e você alcançava, acha que vai morrer? Você acha, é a sensação, você pensa tudo, claro, né? Porque você vê ali, né, todo mundo gritando, né, vai explodir, porque tava vazando querosene da asa e fogo, né? Sim. Nossa, você é imagina horrível que aquilo, essa sensação. né, você tá vendo aquilo, vai explodir. Então, a única coisa que eu tive tempo de fazer foi, a minha mala estava do meu lado, eu não tinha colocado no bagageiro, tinha uma malinha de mão, porque foi uma viagem curta, uma malinha de mão, só deu tempo de eu levantar, puxei a minha mala, já tinha aquele tumulto ali nas portas de saída, nas saídas. Soltaram aquele tobogã? Nem deu tempo, nem deu tempo. Mas não aí deu tempo pularam. Porque o pessoal ia pulando, sim. Era o desespero. Eu pularia, eu acho que eu nem pensaria na Como mala. quebrou o trem de pouso do avião, o avião ficou meio que de barriga, então não estava tão alto. Tava, sei lá, uns 2 metros de altura ali. Eu estava no fundo do avião, né? Eu não me lembro, eu tava uns 2 metros de altura, eu pulei com a minha mala na mão e saí disparada pela pista do aeroporto. Saí correndo. E a hora que eu estava correndo, fugindo do avião, já vinha o caminhão do Corpo de Bombeiros na pista. Né? Uau, 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 já tocando. Cara, né? que o cara já vinha lá, né? desesperador, né? E então acho que essa foi assim, em meio a tantas histórias, história com jogador, enfim, não é? Mas essa foi a que mais me marcou, assim, sem porque dúvida, eu ainda consegui. Eu saí correndo, fiquei numa distância que eu julguei ser segura, né? Vendo o que estava acontecendo, todo mundo pulando do avião e o bombeiro já. Os bombeiros lá são muito rápidos. Agora esse aeroporto não existe mais. Ele foi aposentado, o Quito já tem um novo aeroporto moderno, né? Porque vira e mexe tinha acidente lá naquele aeroporto. Então os bombeiros já eram super treinados. Eles tinham um treinamento já para poder resolver rapidinho. E apagaram o incêndio da asa ali rápido. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver aí, tem algumas imagens do avião acidentado, os bombeiros lá na Mas aí a gente busca o quê? Corinthians, avião... Acidente Corinthians, Equador. Sim. Acredito que você vai encontrar no Google lá. E vai ter o Campeonato Sul-Americano de Judô em junho, no Equador, em Guayaquil. Não, mas agora o aeroporto está bem. O aeroporto agora é outra pegada. Em Guayaquil o aeroporto é bom, é nível do mar, a pista é grande. Guayaquil não tem problema. Em Quito agora tem um aeroporto novo, já também com a pista já adequada, então está tudo em ordem. Eu passei uma situação, claro, nem se compara com a sua, né, do avião, mas foi exatamente você descrevendo, eu lembrei. Que eu fui num show que o palco despencou. E a gente estava no camarote, dispensou. Estava muita chuva, show da Ivete. E a primeira coisa que vem na cabeça, eu quero me salvar. Você não pensa em mais nada. Sim, sim. Eu acho que foi mais ou menos essa sensação, exato. né? Você quer sair do centro do furacão ali, né? Você quer o mais rapidamente possível. E eu consegui, depois que eu saí correndo, a hora que eu vi que estava seguro, os bombeiros já tinham apagado o fogo, aí eu voltei ali para perto do avião para ver o que estava acontecendo, se tinha alguém machucado, se estava todo mundo bem. Sim, mas depois que você se salvou, não é assim? Não é no automático? Você... sim. Depois que você está você quer salvo, sair. Aí você fala, não, cadê o restante? Tá tudo bem? Não sei o que, aí cai a ficha. Aí eu fui lá para me certificar e aí eu saí em busca de um orelhão. Para poder. Não existia celular, não. Eu tô falando de 96. 1996 estava começando, né? Eu tinha um celular, mas bip, era um telefonia. Bip, não era aqueles... Não, já era um celular, mas era assim, a telefonia era ruim ainda. Era ruim, Era ruim no Equador ainda, não é? Então eu saí em busca de um orelhão. E aí eu saí correndo ali pelo aeroporto, estava no meio do aeroporto, do nada. Aí eu tô correndo assim para ir em direção à área de embarque do aeroporto. Eu vi uma casinha num canto, né? Casinha ali, falei, deixa eu ver o que tem naquela casinha, eu vou bater ali. Bati, era a casa do zelador do aeroporto. Aí eu falei para ele, posso usar seu telefone, né? Eu falei, me permite usar o seu telefone? Eu falei, não, tem um telefone público aqui dentro de casa. Ele tinha um orelhão no quintal da casa dele. Porque eu imaginei que, eu falei,
deve ter tanto acidente aqui que eu acho que eles já botaram um orelhão aqui para os caras se comunicarem. Não é possível. E ele né? é corajoso, né? Morar ali ser zelador ali. E aí do orelhão, eu já liguei aqui para a Rádio Bandeirantes, entrei no ar já para contar o que tinha acontecido, né? Então, minutos depois, nós tínhamos poucos jornalistas no voo. Alguns ficaram porque ia ter um outro jogo da Libertadores no Equador, então alguns jornalistas ficaram para cobrir esse outro jogo que ia ter na sequência, mas eu me lembro muito bem do Zé Calil, que era um companheiro meu da Rádio Globo na época, ele era repórter da Rádio Globo, eu era repórter da Rádio Bandeirantes. Tínhamos também o menininho, o Vanderlei, que era o narrador da Rádio Globo, estava no voo também, e o Calil depois, né, também seguiu com o trabalho dele, mas... Ninguém se machucou. Teve o Tupanzinho, ele torceu o tornozelo, mas foi um negócio leve ali, não é? Levaram ele até para uma clínica ali, o departamento médico do Corinthians levou ele para uma clínica só para desencargo de consciência, não foi nada sério. E um torcedor do Corinthians, ele era obeso, não é? Ele era muito obeso, ele ficou preso na porta. Coitado. Torcedor? Torcedor, Sim, porque naquela época os torcedores abriam para vaga para alguns torcedores que quisessem pagar para ir. Então ele ficou preso ali na porta. Ele também acabaram levando ele para a clínica. Ele teve uma crise nervosa ali e tal. Mas nada. Gente que bateu a cabeça, bateu o joelho na hora do choque ali. Na época o presidente do Corinthians era o seu Alberto do Alib, ele teve uma batida na cabeça ali, mas nada sério assim, não é? E o piloto também, os dois, o piloto e o copiloto, tiveram ferimentos também ali, mas acabaram... Mas o emocional também dá uma balada grande, né? Passar por uma situação. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu entro no avião, eu penso assim, puta merda... E se for hoje? E se for esse? Eu fico pensando, será que caiu algum avião há pouco tempo para que não seja esse? Ou então, eu fico pensando, hoje, né, eu fico encanado um tempão. Aí quando vem turbulência, eu falei, puta que pariu, é agora. Mas você sabe, eu falo isso até hoje pro Edmundo, né? O Edmundo teve um papel fundamental nisso. Por quê? Depois do acidente, o acidente foi num final de tarde, por volta das 6 horas, lá, horário do Equador. Não é? Aí o Corinthians levou todo mundo para um hotel lá de Quito, porque não sabia o que ia acontecer, né? O avião deu perda total, o avião foi perda total. Foi PT. Caramba! O avião foi PT, não teve recuperação. Então o Corinthians foi para o hotel. Eu fui para a clínica para ver como é que estava o estado do Tupanzinho e depois que eu terminei o meu trabalho lá na clínica, eu fui para o hotel lá para ver o que ia acontecer, porque eu estava no voo também, eu também precisava voltar para casa, né? Aí cheguei no hotel, estava todo mundo reunido ali na recepção do hotel, jogadores, dirigentes, torcedores, e aí todo mundo lá, não vamos voltar hoje, não tem condição de voltar, como é que nós vamos entrar num avião? Acabamos quase morrendo, mas como é que nós vamos entrar num avião hoje? Não vamos não. Aí tinha um voo de uma empresa chamada Laxa, que eu nem sei se existe, é uma empresa costarriquenha, que alguém lá tinha arrumado esse voo para trazer o povo de volta, a gente de volta. Né? Era um voo que saía da Costa Rica, ia fazer uma escala ali em Quito, depois em Guayaquil e depois São Paulo. E aí, tem esse voo da Laxa, é um Airbus novinho que vai levar a gente, porque o 727 era velho, né? O que bateu lá era velho. É um Airbus novinho, esse avião vai levar a gente. Não vamos entrar nesse avião, ninguém tem condição de entrar hoje. Psicológico abaladíssimo. Abaladíssimo. O Edmundo entrou no meio e falou, é o seguinte, nós vamos embora hoje. Porque se a gente não entrar no avião hoje, nós não saímos mais daqui. O medo vai dominar a gente. Nós vamos embora hoje, nós vamos nesse voo. E aí, ele bateu o pé, todo mundo para o aeroporto e a gente voltou. Naquela noite mesmo, a gente saiu de lá, acho que meia-noite, 1h da manhã, nesse voo da Laxa, que aí veio direitinho, veio muito bem, a gente veio embora, né? Mas você vê como é que é, né? O Edmundo teve essa percepção ali no momento. Sim. E realmente, se a gente ficasse lá, a gente ia ficar com medo, porque tinha gente querendo, liga para a TAM mandar um Fokker para trazer a gente, essa empresa aí. Na época da TAM ainda, a TAM naquela época estava, né, bombando. Liga para a TAM vem buscar a gente, mas eles já tinham feito um contato com a TAM para locar um avião da TAM para levar o Corinthians.
Só que o Fokker 100 não combinava com aquele aeroporto ali, não dava muito bem, né? Então a gente voltou e aí acabou dando tudo certo. E são as histórias, né? Que Edmundo é animal. Edmundo animal. Eu conto isso pra ele até. Você lembra que você fez isso aí? Eu falei, pois é, foi isso mesmo. Tinha o Zé Elias também, que era jogador do Corinthians naquela época. O Vampeta era dessa época. O Vampeta o Vampeta ainda não tinha chegado no Corinthians. Era mais novo. Minha memória não tá legal hoje, viu? Pra eu lembrar dos jogadores todos. Uma vez a gente indo para o Chile, do Campeonato Sul-Americano, o piloto fala assim: nós vamos passar pela Cordilheira dos Andes. A minha memória da Cordilheira dos Andes é aquele avião que caiu que as pessoas se comiam. Você lembra de um avião que caiu, acho que foi na década de 70, que um comia o outro? E aí, canibalismo pela sobrevivência. Exatamente. Então, a imagem que eu tenho, Cordilheira dos Andes, é essa. Aí ele fala assim: estamos passando agora sobre a Cordilheira dos Andes. Eu falei, pô, ele tem que ficar lembrando. Eu sou o piloto, Jeff Demer. Mas é bonito, hein, gente? Passamos a Cordilheira. Sobrevoar aquilo lá é lindo, hein? É bonito demais. Puta, mas você ficou com medo do avião cair e alguém comer você. Exatamente. O problema nem era o avião cair, né? O problema era ser comido, né? Eu sou incomível. Você tá magrinho, né? Não tem muito o que tirar daí, né? Já tô, graças a Deus, só pouca gordura. Você não vai abastecer muita gente, não. Não. Né? Diga lá, Black. Me tira uma dúvida, por favor. Hoje em dia está muito na moda esse lance no mundo dos esportes, o lance dos sites de apostas esportivas. No meio assim da galera mesmo, isso é bem influente também? Ou isso é mais coisa para os torcedores? Não, os sites, esses sites de apostas, eles chegaram com tudo, né? E agora vai haver uma regulamentação aqui no Brasil. O Brasil vai regulamentar isso porque está meio bagunçado. Vamos combinar que está meio bagunçado. Tem muita gente. Antes era questão... 2 sites, agora tem diversos. Tem um monte, né? E tem a questão dos impostos. O governo está enxergando pelo lado dos impostos, a bem da verdade. Né? Eles querem organizar para tomar imposto, né? Porque eu acho que se como empresa, tem todo que pagar. Mundo ganha. Claro. Tem muita empresa estrangeira, né? Tem muita coisa. Agora, tem muita gente se aproveitando das empresas, porque não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a gente está vendo cada vez mais pipocar escândalos de resultados arranjados. É isso que eu ia perguntar. Esse é um grande problema. Que o mundo do futebol ainda não sabe como resolver. E a gente não está falando aqui de resultado arranjado na 5ª divisão, na 6ª divisão. A gente está falando aqui de resultados arranjados em competições importantes, em divisões importantes do futebol mundial. Então essa não é só uma questão aqui do Brasil, essa é uma questão que o mundo do futebol precisa resolver. A FIFA até agora não se manifestou em nada, não faz nada. Então eu acho que é um alerta que a gente tem aí, é um sinal amarelo que é preciso ficar atento. Tem uma Muitos outra campeonatos questão. podem ser manchados com isso. Desculpa. Pois não, Raquel, não. Tem uma outra questão também que eu penso, não sei se eu posso estar enganada, mas tem pessoas que acabam se viciando, né? Nesses jogos de apostas. Sim. E tanto de perder casa, de perder tudo. Eu conheço uma pessoa que teve que ir para uma clínica de tanto que ficou viciada em jogos de apostas. Esse é um outro lado, infelizmente, muito ruim disso. Um lado muito ruim. Porque tem gente que é viciada em jogo, claro. Sim. Não é? E acaba crescendo. Mas eu nunca ouvi falar nisso, eu estou tão por fora, site de apostas. São chamados bets, né? São sites de apostas que você tem. E a bem da verdade não é só no futebol, né? Eles são em qualquer competição, qualquer modalidade esportiva. No judô eu não vi nada. Não, acho que não tem no judô. Então, como que é? Mas como que funciona isso? Você entra num site, um bet, não é? E ali você tem. Você quer apostar no Campeonato Brasileiro. Vai ter lá o jogo. Craque nisso. Quem? Você aposta, Black? Apostei bastante, mas eu apostava mais em cassino. Roleta. Em Vegas, depois você me explica. Vegas. Tem também. O Black, depois você me explica isso daí que eu vou colocar no judô. Eu confesso que eu não sei como joga. Eu não sou de jogo, eu não gosto, não tenho hábito de jogar nada assim, não é nem carta. Eu não tenho. Então eu não sei como é que joga. Quer dizer, saber eu sei. Você entra lá no site, aposta, mas você tem que colocar um crédito. No boxe tem isso? Esse site no boxe? Não é só no futebol. Qualquer esporte que você tiver na Fórmula 1, no vôlei.
E aí o cara fala assim, ó, esse aqui eu dou $100, é isso? Eu vou apostar R$10 nesse aqui. Aí o site está pagando. Se você acertar, paga R$1 para cada 10 apostados, por exemplo. Né? Sim. Se muita barbada, né? Agora, eu vou apostar na zebra. Hoje, o Rio Pequeno vai ganhar do Corinthians de 10-0. Aí então nós vamos pagar para você R$100 para cada real que você apostar, porque é muita zebra, né? Exato. Então é assim, não é? Você aposta, tem as odds, não é, que eles chamam, que são ali os pagamentos que eles fazem. Normalmente, quando é um jogo muito na cara que um time vai ganhar, então você aposta ali 10, ganha 11, 12, né? Confirmando aquilo. Agora, se a zebra passa, se apostou 10, você ganha 50. E é justamente 100, nessa que tem as falcatruas, onde Exatamente. o pessoal entrega um resultado, Exato. porque o valor que a pessoa vai apostar é muito maior. As falcatruas seria o cara deixar ganhar isso. Exatamente. O time Vamos deixar supor um exemplo, igual ele falou, Corinthians e o 15 de alguma coisa. Jogou. Obviamente que, pela lógica, o Corinthians ganharia, né? Então, o que vai se pagar, vamos supor, eu apostei R$10, eu vou ganhar 13 e olhe lá, com a vitória do Corinthians, mas se o outro time ganhar, eu apostar R$10, eu tenho a chance de ganhar 100 ou até mais reais. Hoje, na verdade, o que está acontecendo também é que esses sites, eles criam algumas modalidades para incentivar as pessoas a apostarem. Então, você tem assim, quantos escanteios vão ter no primeiro tempo? Se você aposta lá, vai ter 5 escanteios. Se você acertar que tem 5 escanteios, você ganha ali um dinheirinho. Eles criam algumas modalidades de apostas ali. Então, quando eles... Isso, cartão. Né? Então, quando eles criam isso, você dá a facilidade, por exemplo, tem pênalti. Vai ter 3 pênaltis no primeiro tempo. Você dá a possibilidade do time pequeno, que em tese o time pequeno é mais fácil, entre aspas, de ser corrompido. Jogadores que em tese ganham menos. Né? Então você chega lá para o jogador desse time e fala, escuta, chama o zagueiro do time, escuta, faz 3 pênaltis aí no primeiro tempo, que eu te pago X reais aqui. Eu vou apostar lá na casa de apostas. É mesmo? Que vai ter 3 pênaltis, tá? Então acontece isso. Né? Recentemente teve um caso desse tipo. Muitas vezes a casa de aposta ela acaba sendo vítima disso também. A casa de aposta, ela muitas vezes ela não é a culpada, ela acaba sendo a vítima. Porque o sujeito diz o seguinte, chama o zagueiro e fala, escuta, faz 3 pênaltis aí que eu vou apostar que vai ter 3 pênaltis no primeiro tempo do seu time e eu vou ganhar X, eu divido com você. Foi um caso recente que aconteceu no futebol exatamente disso, de pênaltis, né? Tem gente enriquecendo? Tem gente que enriqueceu assim ou não? Ainda não deu tempo? Não sei se tem enriquecendo, mas o cara sobrevivendo aí, mas né? a pessoa consegue manipular organizadores disso, não os caras que apostam, Não. mas enriquecendo quem organiza isso. Esse jogador que foi cooptado aí, ele falou que ia receber R$100 mil para fazer esse Ele esquema. declarou, disse declarou, abertamente. R$100 mil para ganhar, para fazer os pênaltis lá que combinaram com ele. Mas quem corrompeu, também descobriram. Quem corrompeu... Sim, foi descoberto. Mas isso aí é gigante, né? Você imagina isso em nível mundial, né? Não está falando do mundo, né? Isso é nível mundial, né? É o ser humano, né? O ser humano sempre tentando descobre uma brecha de fazer dinheiro. Sim, sempre dando um jeito fora disso. E aí é nessa que a gente vai ficando mais triste ainda de você ver o torcedor louco, querendo bater, matar por conta do seu time, enquanto a galera tá entregando por conta de dinheiro. Perfeito, é isso aí, Black. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que aprender, eu sempre digo isso, né? Até a paixão é legal, é bacana, mas se a gente pudesse aprender um pouquinho com o torcedor americano, por exemplo, que é aquele cara que vai para ver um espetáculo, né? Ele vai, entra no ginásio, entra no estádio, assiste um espetáculo, comprou a pipoca dele, tudo direitinho, volta para casa na boa, né? Aqui a gente põe muita paixão na coisa, a gente mata e morre por futebol. E o futebol não merece a nossa vida. Não merece mesmo. Merece, claro, a nossa paixão, é bacana, é legal, mas matar ou morrer por futebol é um absurdo. É uma coisa não é inconcebível. Papo muito bom, né? Você acredita, já deu 1 hora aqui que a gente tá mesmo? Quanto? 1 hora. Passou 1 hora? 1h20 já. Cara, porra. Mesmo? Passou voando. Quando o papo é bom, passa voando. Pois é. Porra, Eu acho muito que a gente legal. podia ficar mais 1 hora, fácil. Porra, muito bacana obrigada. de você ter vindo aqui prestigiar o nosso espaço aqui.
A gente ainda é desconhecido, mas ainda a gente vai fazer desse espaço um polo cultural aqui na Grande São Paulo. E aqui a gente apresenta espetáculos, é um teatro aqui. E quando você quiser voltar, a gente vai ficar muito feliz. Pô, Gé, muito obrigada, viu? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Você é um amigo querido de tanto tempo, né? Jamais iria recusar um convite seu. E dizer que eu torço muito para que a Arca aqui frutifique. Porque a gente tem uma carência enorme, gigantesca, de cultura no país. Cultura, educação. A gente precisa valorizar cada vez mais aquilo que vai ajudar a transformar o nosso país. O Brasil só vai ser transformado quando a gente tiver verdadeiramente educação para todo mundo, educação de qualidade, que as pessoas possam ter acesso à educação, à cultura. Então esse é um espaço que precisa ser preservado, valorizado, divulgado, e eu torço muito para que você consiga levar esse projeto, esse seu sonho, que ele vire realidade, que aqui seja um polo de disseminação da cultura, polo de disseminação do conhecimento das pessoas, que elas possam travar aqui, encontrar aqui um ambiente acolhedor para que elas possam levar essa experiência para o resto da vida. Assim a gente vai fazer um Brasil melhor, assim a gente vai fazer um Brasil mais progressista, um Brasil evoluído. E então conta comigo. Quando você precisar, estarei aqui presente para ajudar você aqui, para divulgar o espaço, e vai ser uma honra. Pô, muito legal, bacana. E você usa hoje uma calça jeans, eu uso a calça jeans, por causa de um artista. Só o artista muda o pensamento de um povo. A gente viu uma vez o Marlon Brando, James Dean, lançando essa coisa, camiseta branca. Então, virou moda uma época, as mulheres pintarem o cabelo de loiro por causa da Marilyn Monroe, que ficava lindíssima. Então, a Semana de Arte Moderna são os artistas que mudaram o pensamento de um povo. E, apesar de a gente não ter o valor que, de um modo geral, em nível nacional, algumas poucas pessoas que são sensíveis como você fazem a gente continuar, e a gente vai conseguir, tendo uma equipe bacana como Sandrinho Black, um artista super talentoso, Ana Lu e Raquel, que é atriz também, além de apresentadora e super sexy. Muito legal, parabéns para vocês todos, sucesso. Que o projeto possa ter muitos frutos, possa durar muito tempo e com sucesso, que é o mais importante. Valeu, Black, muito obrigado aí pela interação. Ana Lu, Raquel, obrigado. Ó, o Peter aqui, o Pierre. Nosso mascote. Grande Pierre, valeu, Gé. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, viu, meu? Muito obrigado. As portas estão abertas para você sempre. Obrigado, muito obrigada. Quero só mandar um recado aqui agora para Marcinha do Espaço, Márcia Almeida. Estou indo aí colocar os cílios maravilhosos que ela coloca. Eu também vou, tá? Ana Lu também está querendo. O espaço da Márcia fica em São Bernardo do Campo, no bairro Assunção, Ana Maria Martinez. Curtam a página dela também, a nossa, que é o Arca Pod. Entrem, por favor, sigam o nosso canal. Sigam não, eu sempre falo errado, né? Como que é, Black? Se inscrevam no canal. Se inscrevam no nosso canal. Do YouTube. Se a Letra Jovem, Teatro Arca de Noé. Arca de Noé, lá vai ter os vídeos do Arcapod e também as nossas redes sociais no Instagram, que é a mesma coisa, Se a Letra Jovem, Teatro Arca de Noé. É isso. Beijo. Obrigado. Obrigada, gente.